Galera, quem me acompanha aqui sabe que todo domingo eu abro caixinha de pergunta no meu Instagram. E sempre é aqui um sucesso, todo mundo faz várias perguntas pessoais da casa e tudo mais. Eu resolvi agora pedir para vocês mandarem perguntas de assuntos que a gente vai conseguir se aprofundar um pouco mais, né? Assuntos mais gerais. E aí a gente vai eleger aqui as melhores perguntas e a gente vai responder uma a uma, tá bom? Galera, então antes da gente começar a responder as perguntas que vocês enviaram lá no Instagram da Jo, a gente está fazendo esse conteúdo aqui super animado, muito feliz de estar gerando cada vez mais conteúdos, vídeos para vocês aqui no canal e para a gente continuar, né, motivado a continuar e para vocês mostrarem para o YouTube que o canal está sendo relevante para vocês. Por favor, deixem aqui o seu like, a sua curtida. Não deixe também de se inscrever no canal, porque é muito importante para vocês receberem os vídeos todas as vezes que a gente postar ou trazer vídeo novo aqui no canal, tá? E sem mais enrolação, vamos lá para as perguntas. Vamos lá, vou abrir aqui a primeira pergunta que a gente vai responder. Sugestão de pedra natural para piso de casa tom cinza. Muito difícil opções com preço bom. Gente, pedra, né, um material natural, é um material que a gente adora usar, que a gente preza muito por usar, né, esse material, porque é um material que envelhece muito bem. Então, por que o preço é mais alto, né? Porque ele tem um custo realmente da extração dele muito mais alto, da fabricação, né? É um material que ele pode ser escasso um dia, né, com tanto de uso que tem. Então, é uma coisa mais única mesmo, né? Cada pedra tem um desenho, enfim, ele tem um preço mais alto por isso. Além disso, se você está pagando um preço mais alto, pelo menos você tem um benefício, porque a pedra ela envelhece muito bem e ela tem uma durabilidade muito boa, né? Então daqui a 30 anos ela vai estar lá, intacta, e ela vai estar bonita. Né? Por 50, 70 anos, sei lá. É uma pedra natural, então ela vai ficar lá durante exatamente, muito tempo. Vai ficar por muito tempo, muito tempo. Então, assim, vale a pena, né? Porque você daqui a 20 anos, 30 anos, você não vai precisar trocar. Você vai ter aquilo por muito tempo. Mas realmente, quando a gente fala de pedra, a gente já está falando de um material com valor agregado um pouco mais alto. Se a gente for falar a pedra mais barata, talvez, a gente está falando ali dos granitos, né? Isso. E aí a gente tem vários lindos para colocar no piso, mas ele já começa realmente num valor muito mais alto do que comparado com o porcelanato, por exemplo. Né? Então, realmente, a gente já tem ali um valor agregado maior. Mas, mesmo assim, vamos mostrar para vocês aqui granitos lindos que a gente gosta sempre de indicar nos nossos projetos. Eu vou começar a falar do Itaúna, que é um granito super básico que vocês escutam falar. Ele tem um monte de pontinho assim, bege, cinza, com fundo um pouco branco, mais bege assim. E você encontra muitas vezes na casa das pessoas ele polido, né? Que a gente não gosta de usar ele polido, a gente prefere usar ele sempre escovado ou levigado, depende do uso de onde você vai usar. Mas ele fica com esse aspecto mais fosco, né? Então, esse aqui, ele tem um aspecto claro, mais bege, parece um monte de pedrinha, né? Então, fica bem interessante usar esse granito Itaúna, tá? Outro granito que a gente gosta de usar muito é o siena. Então esse aqui é o siena branco, né, que eles chamam, então ele é mais clarinho. Ele puxa um pouco mais pro cinza. Ele é muito próximo do Itaúna. Próximo a diferença é muito sutil, né? E depende também, gente, de cada pedra, né? Pedra é isso, tem uma variação muito grande. Então o ideal é você na marmoraria ver a chapa, qual que é a chapa que a marmoraria está trabalhando, né? Como foi essa retirada da pedra, porque de chapa para chapa muda muito. Mas essa aqui também é uma ótima opção, que é o siena, a gente gosta muito de usar. Tá? E tem o mármore, né? Aqui a gente tá falando de uma categoria, a gente saiu do granito, né? Que é esse aqui. E a gente foi pro mármore, que ele é um pouco mais... Ele tem uma resistência parecida, né? Eu ia falar que ele é um pouco mais macio. Mais macio, o travertino é mais macio, né? Que esse aqui aí vai para um valor muito mais alto, né? Mas que é uma pedra que, assim, você pode ficar despreocupado, porque é atemporal, vai durar a sua vida inteira. Então, você não vai precisar trocar isso nunca. E uma dica, como o travertino ele tem esses furinhos aqui, né? Uma dica é você pedir para quando você usar numa área molhada, né? Ou numa área externa, ou numa piscina, ou, enfim, numa cozinha, banheiro, você pedir para ele vir estucado, que nada mais é do que preencher esses buraquinhos com uma resina transparente.
Então a poeira ou a gordura ou enfim, nada disso vai entrar nos buraquinhos, tá? O outro lado aqui dele tá estucado. Verdade, verdade. E aí dá pra ver que realmente ele perde esse aspecto mais bruto, mas ele continua uma pedra muito bonita, né? Bom, próxima pergunta. A gente elegeu essa daqui. Como surge o partido inicial de um projeto? Como vocês definem esse conceito? Legal, boa pergunta. Vamos lá. O partido inicial, eu acho que começa desde o primeiro contato com o cliente, né? Você está sentindo o cliente o tempo todo, está sentindo quais são os gostos dele, qual é a necessidade dele. E também, assim, falando primeiro do cliente, né? E segundo do local que está inserido o projeto. Isso que eu ia falar. Então, isso é muito importante, né? Se ele está num prédio em Copacabana, dos anos 50, a gente vai pensar ali em materiais, objetos e itens diferentes de um apartamento que está na praia, que é super contemporâneo, né? Então, eu acho que isso é muito importante também, o local que ele está inserido. Ou se é uma casa na serra ou uma casa de praia, materialidades diferentes também, tá? É isso. Eu acho que o conceito do projeto, ele é isso, né? Ele é uma junção de uma análise prévia do local onde vai ser inserido esse projeto com as questões e necessidades do próprio cliente, né? A gente está falando aqui muito especificamente de projetos residenciais, então já existem questões, uma bagagem que o cliente traz para a gente de necessidades, de pedidos, de desejos, de gostos, né? Alinhados com esse apartamento, com esse local, né? Com as coisas pré-estabelecidas já nesse apartamento e também um pouco alinhado com o nosso próprio gosto também, né? Então acho que é uma junção disso tudo que a gente analisa e a partir disso a gente tem ali um norte, um conceito a seguir para determinado projeto. Próxima pergunta, terceira. Porcelanato igual no apartamento todo, pode subir na parede do banheiro e da cozinha? Precisa frontispício? A gente faz muito isso, né? Porcelanato, como a gente falou, assim, acho que é uma alternativa, né, de um custo menor do que uma pedra natural e tal. Quando a gente usa porcelanato, a gente tenta não imitar nunca um material natural. Então, porcelanato que imita madeira? Não. Porcelanato que imita pedra? Não. Então, a gente pega ali um porcelanato bege, um porcelanato neutro, cinza. Né? Exatamente, mais uniforme, mais neutro, tá? A gente tenta sempre pegar porcelanato retificado, porque ele vem com as bordas mais retinhas, tá? E a gente usa, assim, ele em todo o piso, normalmente com formatos maiores, porque a gente acha que dá uma amplitude para o ambiente. 1,20 por 1,20, pelo menos, né? Pelo menos. Se for um apartamento muito pequeno, dá para usar um 80 por 80. Mas mesmo assim, a gente tenta evitar, né? Fica muito mais interessante quando tem essa amplitude mesmo de um único material. Mas subir ele para as paredes dos banheiros, né? Eu acho que é uma solução super legal, atemporal, porque ele não fica datado, você não fica com muitos revestimentos ali. E é uma solução simples, barata também, fácil de ser executado. E outra coisa também que a gente faz, geralmente nos banheiros, é que a gente sobe o porcelanato no box, mas se o seu banheiro também tiver janela, a gente pode até pintar simplesmente o lado de fora, né? E aí a gente fala lá no vídeo de banheiro, essa transição do porcelanato para tinta, a gente faz um acabamento com perfil embutido, né? Tem toda ali uma técnica para não ficar aquele topo do porcelanato aparecendo bruto, né? Que não é legal. É isso. Se você quiser saber mais sobre detalhamentos de banheiro, a gente vai deixar esse vídeo aqui em cima, também na descrição do vídeo, que é um vídeo completo que a gente fala especificamente disso. E lá a gente fala muito disso, né? De porcelanato, de encontros, detalhes, tudo que você quiser saber sobre um banheiro de alto padrão. Isso. E a segunda parte da pergunta dela é se precisa de fronte. Não precisa, né? Como você tem um porcelanato batendo ali na bancada, não é necessário, né? Se você quiser colocar, até pode colocar, mas eu até prefiro sem. A não ser que você realmente faça o lado de fora pintado. Né? Isso. Se o lado de fora do box for pintado, aí sim a gente precisa trabalhar ali um front, alguma coisa para proteger os respingos da água, né? Mas se for tudo porcelanato, tá tranquilo. Precisa. Próxima pergunta, qual a definição do estilo de vocês? Definição do estilo? Eu acho que a gente pode começar falando do que a gente não é, né? Talvez nós não somos tão maximalistas, né? A gente tenta sempre prezar pela simplicidade, pelo que é necessário, sem extravagâncias, sem exageros. Então, pode dizer que a gente é um minimalista, mas não tão minimalista assim também, né? Eu acho que é uma menina minimalista com uma bossa, assim, né? Porque a Boa gente definição.
aplica diferentes texturas, mas não muitas cores, né? Naquele ambiente maximalista que tem muitas cores, muitos objetos, não. A gente tenta sempre ter uma arquitetura mais leve, mais calma, que tem uma sensação, né, de calma, paz. E é o que o Pedro falou, acho que contemporânea também é a palavra, né? Porque a gente tem uma arquitetura mais contemporânea, mais moderna, né? A gente tem alguns valores aqui dentro do nosso escritório, né? E a gente sempre fala, né? Um desses valores é realmente a simplicidade, como a gente falou anteriormente. Quando a gente fala também de ser um projeto sempre contemporâneo, a gente está falando de atemporalidade. Então a gente tem esses conceitos muito fortes, né? E isso se reflete completamente na nossa linguagem, né? Na nossa arquitetura. Próxima pergunta e última. 10 coisas que você escolhe para todos os seus projetos porque acha essencial. Inclui decoração. 10 coisas. Ó, se a gente fosse falar 10 coisas, acho que a gente vai se prolongar muito no vídeo. Vamos falar 5? Vamos falar 5 coisas, porque 10 nem eu sei. Bom, vamos lá. 5 coisas, no caso, né, que a gente sempre usa nos nossos projetos. Eu acho que é uma premissa aqui do escritório, que a gente sempre usa nos projetos, ou pelo menos a gente sempre tenta priorizar, são os materiais naturais. Né? Como a gente tinha falado. A gente nunca gosta disso, né? A gente nunca gosta de utilizar coisas que imitam alguma outra coisa, porque a textura é diferente, a temperatura é diferente, o toque é diferente. Então, a gente nunca utiliza um porcelanato que imita uma madeira, um vinílico que imita uma madeira. A gente tenta sempre priorizar pela madeira natural, tanto no piso quanto na marcenaria, né? Acho que logo no início a gente faz aquele mood board, né? E começa pela materialidade, e aí já começa a selecionar sempre materiais naturais. Nem cogitamos esses outros materiais, né? Exato. Outra coisa também que eu acho que a gente usa em todos os projetos é uma marcenaria elaborada, né? Uma marcenaria planejada, pensada pela gente, né? A gente sempre faz uma marcenaria planejada, né? É muito difícil a gente utilizar, por exemplo, uma mesa de cabeceira comprada pronta, né? Eu acho que tem 2 motivos, né? Um deles é que eu acho que a gente consegue, com uma marcenaria planejada, a gente consegue otimizar muito mais o espaço, né? Então a gente consegue aproveitar cada espaço. E depois, eu acho que é porque no Brasil a gente tem uma carência de mobiliários prontos, né? Eu acho que a gente tem excelentes designers no Brasil, mas são os designers com preço um pouco mais elevado, né? Então, para a gente não colocar o apartamento todo também com esses mobiliários, a gente escolhe uma peça ou outra, né? E no restante faz uma marcenaria, deixa uma base mais neutra, né? Eu acho que também uma grande vantagem da gente trabalhar com uma marcenaria toda pensada para ter uma uniformidade de todo o apartamento, né? Então o apartamento ele acaba tendo uma personalidade, porque a mesma cava, o mesmo puxador que a gente usa para o armário, a gente tenta trazer para a mesinha lateral, para a mesinha de cabeceira. Então isso vai dar uma unidade para o apartamento todo. Exato. O próximo que a gente sempre faz é pendente de mesa de jantar. Eu particularmente gosto muito. Eu tenho até uma amiga na casa dela que ela não colocou pendente e eu acho que o pendente traz um aconchego, assim, aquela luzinha mais baixa na hora de comer, né? Você pode ter uma iluminação muito boa, não necessariamente seu ambiente vai ficar escuro, porque você pode ter uma iluminação muito boa ao redor, né? Mas eu acho que o pendente, além do charme, que é aquela coisa do minimalismo com charme, eu acho que dá um charme, é uma peça interessante para compor ali o ambiente de jantar e ele dá essa luz mais agradável. E a gente sempre faz uma iluminação muito simples, né? Então, com poucos elementos, poucos artifícios no teto, então o pendente ele acaba sendo ali um destaque, né, na iluminação. Próximo, base neutra. Acho que a gente já falou aqui um pouquinho quando a gente falou de marcenaria planejada, né? Mas a gente a gente usa como conceito do nosso estilo mesmo, a gente ter uma base sempre neutra, para a gente entrar depois com o molho do projeto, né? Que é o quadro, objetos, próprio mobiliário, né? Eu acho que isso diz muito da personalidade do protagonista do projeto, que é o cliente. Então, base neutra a gente sempre tenta fazer. A gente nunca coloca uma cor forte, né? Numa marcenaria, enfim. A base, quando a gente está falando, né? A gente está falando da base mesmo do apartamento. Então, as paredes, o piso, a marcenaria. A gente tenta trabalhar isso de forma que não chame muita atenção, né? E aí depois
entra a personalidade do cliente ali nos quadros, no mobiliário, nos objetos decorativos, que aí entra essa bossa realmente e o molho, digamos assim, que são a personalidade do cliente. Próximo, perfis embutidos. A gente não gosta, né, de ter no box, por exemplo, do banheiro, aquele perfil bruto aparecendo, né? Então a gente tenta sempre embutir o máximo na parede todos esses encontros de materiais, né? Tipo, então vidro com a parede, tudo isso a gente tenta embutir para ficar o mais limpo. Acho que vem aí um pouco do minimalista, né? Ficar o mais limpo possível. A gente até foi numa obra recentemente e aí o engenheiro brincou com a gente, né? Nossa, vocês usam perfil para tudo. E realmente a gente usa perfil para fazer o acabamento do rodapé, a gente usa perfil para poder proteger as quinas das paredes, a gente usa perfil para poder embutir o alumínio do blindex, enfim. Eu acho que tem uma questão estética, né? Assim, para aparecer o mínimo possível essas coisas que não precisam aparecer, né? Então, um perfil de blindex que é bruto, para que ele vai aparecer? Vamos sumir com ele, né? Exato. Acho que tem isso e tem também uma questão técnica. O encontro do rodapé com a parede, a gente coloca esse perfil para não trincar, né, esse encontro. Então, ele é funcional e estético também, né? Bom, pessoal, nesse vídeo a gente respondeu aqui as principais perguntas que vocês mandaram pra gente. A gente poderia ficar aqui, eu acho que 2 horas respondendo pergunta, mas o vídeo ia ficar muito longo, então a gente selecionou realmente as melhores. Esperamos que vocês tenham gostado. São perguntas realmente a gente selecionou a dedo, porque a gente acreditou que a gente pudesse falar um pouquinho também da nossa arquitetura, da nossa filosofia de projeto. E se você curte esse tipo de vídeo, se você também tem dúvidas, manda aqui pra gente na caixinha de pergunta, que vai ser um prazer a gente responder não só aqui no YouTube, mas também nas nossas redes sociais lá no Instagram, tá bom? Então, se você gostou, curte aqui, ativa o sininho para você ser lembrado dos próximos vídeos que a gente postar, tá? Comenta o que vocês quiserem, ideias para próximos vídeos, que vai ser um prazer a gente ler tudo, responder, tá bom? A gente tá gostando muito de fazer esse vídeo para vocês, tá bom? Até a próxima, gente! Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo.